Está começando o EmpreendaCast, o podcast que explica a teoria na prática. Esta temporada tem o apoio do patrocinador Verity, uma empresa focada em transformação digital e pronta para te auxiliar nessa jornada. Olá, amigos sonhadores! Este é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Estão presentes comigo na mesa do EmpreendaCast, Léo Ferreira. Fala, galera, tudo certo? Pedro Weingner. Tá vendo? Fala o seu nome aí, Pedro. Pronto, eu já ia fazer a piada, deu certo. Pedro Weingärtner. Muito bem. Que tem um significado pra lá de interessante, né, Pedro? Explica pra gente aí. Verdade. Obrigado aí pelo convite, prazer estar aqui. Sou super fã do podcast e adoro falar, adoro compartilhar. A história do meu nome é a seguinte, meu nome é dividido em dois, né? Wein é de vinho e Gärtner é de jardineiro. Em alemão, então é o jardineiro da vinícola. Muito bem. Boa. Então, quando a gente quiser tomar um vinho aí, já sabemos quem chamar. É isso aí. Ou pelo menos plantar uva. Isso que eu ia falar. Se tem um cara que tem nome no vinho, tem que manjar, tem que honrar o sobrenome, hein? É isso aí. Muito bem. O Pedro, ele é sócio e cofundador da ACE, uma das maiores referências no Brasil quando o assunto é startup e inovação. Além de fundar a ACE, é também o autor do livro A Estratégia da Inovação Radical. Como qualquer empresa pode crescer e lucrar, aplicando os princípios das organizações de ponta do Vale do Silício. A gente vai colocar o link desse livro para você comprar, para você ficar ligado. O Pedro é um cara que a gente estava buscando há muito tempo. Hoje é um dia que eu quero assinar na história da minha vida da podosfera, como um dia que eu realizei mais um sonho, que é conversar com esse cara que é incrível. Pedro, obrigado demais por topar gravar com a gente. Valeu, o prazer é meu, agora a responsabilidade é que honrar a expectativa. É isso aí. Bom, a gente faz uma brincadeirinha, cara. A gente faz umas perguntinhas, você responde uma ou outra, beleza? Beleza. Aceleradora ou consultoria? Eu acho que tudo é aceleradora, né? Aceleradora de negócios, aceleradora de empresas. No fim, a origem é essa, né? Legal. Boa. Inovação. Aberta ou fechada? Inovação aberta. Aí, em nome de Jesus. Inovação aberta. Tem que ser, né? Ainda mais hoje em dia. Agora, Tia, é o seguinte, Porto Alegre ou São Paulo? Olha, eu sou um paulistano, um neo-paulistano. Embora tenha nascido no Rio Grande do Sul e tenha vivido quase metade da minha vida lá, eu me considero já mais paulistano, embora não negue as minhas origens gaudérias, né? Mas hoje a minha vida tá aqui e eu gosto muito aqui da capital paulista. Embora os paulistanos tenham como hobby falar mal da sua cidade, né? Nunca vi como o pessoal gosta de xingar a sua própria cidade. Aqui a gente gosta de Sampa porque dá pra ter um gostinho de cada lugar do Brasil em São Paulo, né? Dependendo do bairro que você mora, você consegue todas as culinárias do Brasil num lugar só. Esse é o... Acho que eu, como um gordo legítimo, é o que eu sempre falo de São Paulo. É o lugar mais gourmet. Acho que dá pau até em Nova York, viu? Não é por nada, não. Com certeza. Muito verdade, bem. cara. Pedrão, agora, cara, tem um pedaço aqui que a gente pergunta o seu gosto musical. Fala uma música pra gente colocar na playlist lá do Spotify do EmpreendaCast pra galera sacar o que o Pedro escuta enquanto tá mudando esse mundão. Primeiro que me veio na cabeça é AC/DC, Back in Black. Boa! Muitas palmas. Mandou muito bem. Então vamos nessa. Cara, é importante a gente falar, né, que a Verity é a empresa que apoia o EmpreendaCast aqui na gravação dessas entrevistas toda segunda-feira. A Verity é uma empresa que ajuda a galera aí também, todas as empresas na transformação digital. Montam aplicativos, ajuda você na sua jornada. E também o Alexandre acredita muito que o que a gente criou aqui, a gente está mudando o cenário desse país, que é contar histórias empreendedoras, cada vez mais puxar a galera para ser um Pedro, para ser um Léo, para ser um Gustavo, um João, uma Maria, uma Ana, qualquer que seja o sapato que você seja empreendedor. Muito bem, conta um pouco pra gente, cara, como é que foi a sua carreira profissional, né, que é toda pautada em empreendedorismo. Eu lembro só um parênteses, quando é que conheci Pedro na minha vida, tinha um vídeo que você fazia batucando na mesa, que você dava uma provocada, virava assim na câmera.
estamos falando de uns 2, 3 anos atrás, esse vídeo? É isso aí. Cara, foi esse momento que eu conheci você. Foi do meu sucesso. É um vídeo que a gente gravou pra promover uma série que a gente fez lá no Vale do Silício, chamava Go and Grow. Tá lá até hoje, lá no meu sucesso, muito bacana. A gente são horas e horas de gravação com várias empresas do Vale. E aí eles queriam fazer um vídeo promovendo, né? A gente foi gravar lá, acho que era lá no Google Campus. E aí eu dei essa batucada meio que assim, e aí, vamos gravar. E ficou meio que todo mundo batucava na mesa pra mim nessa época. Os caras compraram um monte de anúncio, né? Era muita mídia desse videozinho. Cara, é inesquecível isso. E se um dia eu te encontrar, com certeza eu vou dar a batucada e a virada de cadeira. Sabe o que eu tô falando, Leozinho? Você já viu esse vídeo também ou não? Não, cara, esse eu não vi, mas já tô abrindo o trava aqui pra procurar isso, porque eu fiquei curioso. Cara. Tem que botar nas notas. Muito bom. Mas conta lá, Pedrão, como é que foi a sua carreira? Como é que é o Pedro que a gente precisa conhecer aí desde Porto Alegre? Cara, uma carreira assim totalmente não planejada, né? Meus pais são funcionários públicos, eram, né? Agora já são aposentados os dois, mas eles eram funcionários públicos. Acho que na minha família não tinha nenhum exemplo de empreendedor, né? Eu nem sabia o que era ser um empreendedor. E aí eu fui fazer a faculdade de publicidade na PUC, lá em Porto Alegre, porque eu queria ser redator publicitário, né? E talvez, quem sabe, chegar a diretor de criação, né? Que era o topo aí da carreira publicitária, né? O diretor de criação. E aí eu fiz o curso, de repente eu era muito introvertido, não conseguia arranjar emprego, né? Estágio e tal. E aí eu fiz alguns freelas e aí a primeira vez que eu, enfim, fui estagiar num lugar, fui estagiar numa empresa que tinha 2 caras como sócios, um pouco mais velhos que eu, uns 5 anos mais velhos que eu, e aí era uma empresa que estava trabalhando com site na internet, era bem no início da internet comercial, isso era 97, e aí o cara perguntou, você sabe fazer site? Eu não tenho a menor ideia, mas eu aprendo. E aí a gente começou a trabalhar nessa linha, né, nessa empresa, eu comecei a fazer site, aprendi HTML, Photoshop, tudo aquilo que você pode imaginar, a suíte aí da Adobe, na época era Macromedia. E aí eu fui fuçando nisso tudo, aprendendo. A empresa foi crescendo, né? Ela pegou o início de uma tendência, que aliás é uma das coisas que a boa parte aí dos empreendedores que acabam criando empresas grandes consegue fazer, pegar o início de uma tendência. E aí em 2000, mais ou menos, a gente captou uma grana para fazer um software, para criar um SaaS, né? Na época não se falava de SaaS, né? Mas era um software que era uma intranet. A gente começou a vender bastante, né, dessa intranet. Eu vim para São Paulo em 2003 para tocar o escritório aqui de São Paulo. A gente começou a crescer bastante aqui. Em 2008, mais ou menos, a gente já estava aí com bastante gente aqui em São Paulo e em Porto Alegre, tinha escritório no Rio de Janeiro. Legal. A empresa ainda existe, né? Se chama Connect, e hoje tem um braço que chama Met Marketing, que trabalha com marketing preditivo, um negócio bem interessante. E aí em 2008, eu comecei a tocar alguns projetos dentro da empresa de novos negócios. E aí foi que eu tive mais contato com startups. Eu gostava de ler muito, sempre gostei de estudar e tal. Ainda não tinha o Lean Startup na época, era pré-ecossistema como a gente conhece hoje. Mas eu fui criando, a gente criou uma empresa de monitoramento de mídias sociais, até vendemos ela o ano retrasado, e 2 das 3 que a gente criou falharam, né, como tem que ser, né, o risco é que isso aconteça. E aí em 2010, que eu já estava nessa batida de startups, e foi que eu conheci o meu sócio atual na Ace, o Mike, né? O Mike é o cara que fez a Blowtex, que é aquela marca de camisinha, e ele tinha vendido a empresa, né? Ele tinha vendido uma outra empresa no setor farmacêutico também. O Mike mora nos Estados Unidos, casou com uma americana, e aí o Mike estava querendo fazer uma coisa nova, um amigo em comum nos apresentou, aí a gente resolveu criar o primeiro site de reserva de restaurantes aqui do Brasil, que se chamava Zupa. Isso em 2010, mais ou menos. Aí em 2010 a gente colocou esse site de pé. E eu falo, depois a gente pode falar mais sobre isso, mas a gente fez o anti-lean, né? para criar a empresa. Como eu falei, é
tudo que a gente já conhece hoje, né? E aí a gente criou, era bem na época da compra coletiva, a gente começou a vender para os sites de compra coletiva, né, como SaaS, na época, antes da gente saber que era um SaaS, e aí vendia nas duas pontas, né, na ponta do restaurante e na ponta da compra coletiva. E a gente começou a crescer bastante por causa que a gente usava a compra coletiva como canal de aquisição. E em 2012, a gente começou a captar dinheiro para fazer mais uma rodada. Na época tinha o Restaurando, que era o nosso concorrente, aí dos argentinos, na época. Foi captar dinheiro, acabou vendendo pro Peixe Urbano. Nosso maior cliente na época era o Peixe Urbano, e aí o Júlio, na época, achou que faria sentido para a estratégia do Peixe ter reserva, porque vários dos clientes aí dos restaurantes achavam importante. E aí eu e o Mike vendemos 100%, um dos nossos sócios virou executivo, né? Até recentemente era o CEO do Peixe Urbano, até há poucos meses atrás, o Wilson. Aí eu e o Mike saímos e falou, o que a gente vai fazer agora? A primeira hipótese era da gente ser investidor anjo. Então a gente já tinha bastante relacionamento aqui no Brasil, né? O ecossistema era meia dúzia de pessoas, né? A gente conhecia todo mundo. Então a gente começou a fazer investimento anjo. Então fizemos 2 investimentos, até vendemos essas 2 empresas que a gente investiu. E aí a gente resolveu fazer... O Mike estava se envolvendo com uma aceleradora lá nos Estados Unidos. Ele mora lá em New Jersey, né? Estava se envolvendo com uma aceleradora lá. Legal. Isso a gente tá falando lá por 2012, mais ou menos. Isso, 2012, final de 2012. Aí o Mike falou, vamos pensar em alguma coisa assim. A gente começou a modelar juntos e decidiu criar um negócio. A gente se inspirou muito na época na Techstars. Acho que era o modelo que a gente mais gostava, né? A gente via que, assim, que o Y Combinator, que sempre foi, né, a referência aí, na época era super forte. A gente gostava da Techstars porque ela tinha uma coisa distribuída, né? Ela tinha em várias cidades. O Y Combinator era super local. A gente conheceu os fundadores do Techstars, ficamos até hoje, temos relacionamento, né, com eles. E aí a gente criou na época a Aceleratec, que era uma aceleradora, né? A gente ficava dentro da SPM fisicamente da escola, porque eu era professor, esse é um capítulo que eu não falei, eu sou professor aí desde 2000. Legal. Na SPM. E aí eu levei o projeto para lá, os caras gostaram, a gente começou a rodar lá de dentro da sala de aula mesmo, né? As 3 primeiras turmas a gente rodou de lá. E aí o modelo de aceleradora, né? A gente faz um batch de X empresas, na época eram 10 a 11 empresas, e aí a gente roda com essas empresas aí. Depois a gente foi aperfeiçoando o modelo, foi aprendendo muito. Começamos a nos distanciar do modelo americano cada vez mais, porque a gente achava que não funcionava no Brasil. Esse era um modelo que funcionava numa abundância de dinheiro, né, que era o que tinha no Vale, com muito empreendedor, muito preparado. Também não era o caso aqui no Brasil, a gente tinha poucos empreendedores preparados para tocar negócios. Então a gente foi adaptando o modelo até chegar no modelo que a gente tem hoje. E no meio do caminho, a gente começou a trabalhar com corporações, e aí veio essa divisão aí de criar o Cortex, né, que é nosso braço de consultoria de inovação para a corporação. Então a origem foi mais ou menos, a gente criou em 2012, a origem desse braço corporativo foi mais ou menos em 2014, com as primeiras aceleradoras corporativas que a gente operou, assim, que além da Wayra que tinha aqui no Brasil, a gente começou a operar algumas aceleradoras. Também vimos que esse modelo era um modelo complicado, né, mesmo lá nos Estados Unidos é um modelo complicado. E aí a gente foi adaptando nosso modelo. Então, basicamente, essa é a história aí da minha carreira. Boa. Cara, deixa eu te perguntar, você foi contando aí, né, desde quando você entrou como estagiário lá, sonhando ser diretor de criação, né, até chegar, né, a tudo que você conseguiu conquistar. Qual foi o estalo para você virar empreendedor, né, para você sair de funcionário para empreendedor, para sócio? Foi algo que foi natural e acabou acontecendo? Ou surgiu esse desejo de empreendedorismo em algum momento, né, mais latente? É muito interessante essa pergunta, cara, porque se você for olhar assim como eu pensava, eu sempre fui um cara extremamente focado em tem que entregar, vamos entregar, sabe? Eu sempre fui essa filosofia, assim. Uhum. Eu sempre fui muito criativo, né? Sempre gostei muito de criar, de inovar, de fazer coisa diferente e tal. Sempre gostei muito. Mas eu nunca tinha pensado em mim como um cara empreendedor, até porque eu achava que empreender tinha um lado, e tem, né? Um lado burocrático, um lado de finanças e tal, que eu não gostava. Ou se tem. Hoje eu tô super mergulhado nesse lado, né? Mas na época eu não entendia que era algo pra mim. E eu relutei pra virar sócio do primeiro negócio da Connect. Relutei pra virar sócio, tive dificuldade, assim, comigo mesmo, porque eu queria, assim, eu ainda tinha aquele plano de ser um executivo e tudo mais. E eu demorei pra me descobrir
descobrir um empreendedor. Eu acho que eu fui me descobrir um empreendedor, assim, quando perguntava o que você é, não, eu sou um empreendedor, bem depois, né? Porque eu falo, não, tem uma empresa, a gente toca, a gente tem que vender, mas eu não tinha parado para refletir sobre o que eu tava fazendo. Ô Pedro, quando você dá check-in no hotel, você escreve o que na profissão, lá na ficha do hotel? Você sabe que até, sei lá, uns 4, 5 anos atrás, eu tinha muita dificuldade, eu botava publicitário. Eu ia chutar isso. Agora, eu botava publicitário, agora eu boto empresário, mas eu demorei muito pra mudar o que eu escrevia. Pode crer. Eu imagino o que você tá falando, cara, porque quando a gente vai tocando, porque tá envolvido e quer entregar, tá apaixonado, cara, eu sou Severino, cara. O que jogar na mão aí a gente resolve, faz, né? E vamos nessa, né? Então, acho que se intitular empreendedor, empresário, acho que acaba florescendo organicamente, né? Isso é doido. Eu acho que aquela mudança, assim, que nem o Galeazzi fala, né? De trabalhar pro negócio versus trabalhar no negócio, né? E eu sempre trabalhei pro negócio. Durante muitos anos eu fui o tipo escravo do que eu criava pra mim, né? Então eu me metia no meio da maçaroca lá que eu criava e ficava entregando, né? E aí, acho que com o tempo a gente vai amadurecendo, vai criando um pouco mais de visão estratégica e começa a trabalhar no negócio. Olha, peraí, pra onde que isso vai? Qual que é o potencial desse negócio? Né? Que tamanho isso aqui pode ser? Vale o meu tempo? Vale o meu investimento? Daí a gente começa a ser um pouco mais estratégico na coisa. Mas demorou, viu? Acho que o que eu era, assim, em termos de mentalidade, né? É muito do que o empreendedor médio brasileiro é, né? Ele foi jogado, ele precisa tocar, não vê uma outra realidade, né? A gente até comenta em alguns episódios aqui do EmpreendaCast que a gente entende que o empreendedorismo tinha que ser matéria da escola, né? Pelo menos pra gente ter o beabá, né? Pra, de repente, quando a gente criar um pouco mais de cabelo aí, a gente conseguir saber o beabá pra se jogar nas paradas. O que acontece é que no Brasil, os caras se jogam mesmo do jeito que dá e desenrola, né? E acho que as histórias mais emocionantes, empreendedoras, de caras que... Eu não gosto muito de falar disso do nada, né? Mas os caras que construíram algo e partiram de pouca habilidade de educação empreendedora e sim muito de fazer e enfiar a mão na massa, né? Muito, muito. E aí quando o cara vai explicar, assim, ele até tenta racionalizar o segredo, né, do sucesso e tal, mas no fim é muito a capacidade do cara de executar, até uma ou outra coisa que ele tem de diferente, assim, na cabeça do cara que ele conseguiu encaixar no negócio dele. Essas coisas que eu estudo muito, assim, eu gosto de conversar muito com o empreendedor, né, e quando a gente vai conversar com o empreendedor, assim, aqueles caras se deram bem no Brasil, muitos desses caras são caras, assim, que não tiveram uma educação formal, às vezes escrevem errado, falam errado, mas tem aquela experiência de barriga no balcão que o cara consegue criar com os anos aí, e é um talento invejável, né? Um negócio que não é qualquer um que consegue ter isso. Sim, e dá pra consertar depois, porque o cara que nasce de repente todo bonitinho e preparado para esse mundo, se não tem barriga no balcão, não sobrevive, né? Esse que é o grande diferencial da parada. Agora, cara, na época da Aceleratec, o que você tava buscando resolver lá com ela naquele momento que a gente tava lá em 2012? E hoje com a Ace, o que você tá resolvendo, né? Você, Pedro. Qual a oportunidade de negócio que você vislumbrou aí com a sua turma? Interessante essa pergunta, porque a gente é sempre, eu e o Mike, né? A gente sempre criou as coisas por propósito, né? O Mike e eu, a gente sempre pensava... Poxa, por que a gente vai fazer isso, né? E aí a gente começou a pensar assim, que negócio que a gente pode criar cuja atividade fim faz bem. E essa foi a nossa preocupação, porque a gente vê muita empresa, e assim, não tô querendo desmerecer nem nada, é um desenho diferente, mas muita empresa, eu tenho uma indústria, eu entrego determinado produto, e aí eu vou fazer uma série de ações para neutralizar o que eu faço, né? Neutralizar a minha atividade fim que de alguma maneira causa algum dano no meio ambiente, ou enfim, e a gente fala, pô, não, eu quero ter um negócio de maneira que quanto mais eu faça aquilo que é o fim do meu negócio, mais eu faço bem. E aí, quando a gente pensa no que o Brasil precisa, né, e a gente sempre olhou o projeto de futuro do Brasil, a gente fala, pô, que país que a gente quer ter, né? E a gente vê, assim, rapidamente a inovação tomando conta no mundo inteiro, e a gente vê que o Brasil tem uma vocação interessante, tem criatividade, a gente tem talento, a gente tem mercado, e a gente pode ser uma potência de inovação, né? Especialmente aí de tecnologia, a gente tem capacidade para fazer isso. Então a gente colocou como a nossa missão, assim, o porquê que a gente existe, que é transformar o Brasil através da inovação.
E aí a oportunidade que a gente enxerga, o que está acontecendo hoje, que a gente olha os iFoods da vida, tudo que acontece aí nas nossas vidas de Netflix, apps de qualquer coisa, a gente acha que isso é só o início da curva, né? Não começou nem a arranhar a superfície do que é possível fazer. Então, o que a gente quer é capturar também esse valor à medida que o Brasil entra num estágio mais maduro de inovação e de tecnologia e tudo mais, a gente quer ser um dos protagonistas que vai capturar uma parte relevante desse valor que a gente se propõe a capturar. Então, a gente quer se posicionar de uma maneira, né, e ajudar os empreendedores a investir nesses empreendedores e também ajudar as corporações, né, nesse caminho, e tá muito bem posicionado lá na frente. Esse é o valor aí que a gente enxerga no futuro. Animal. Perfeito, Pedro. A ACE mal começou. A gente vai ser o one-stop shop de inovação na América Latina, com certeza. Na prática, hoje, o que a ACE faz? Né? Você comentou da unidade de clientes corporativos, né? Falou sobre startups, né? Dá um overview pra gente de todo o enxoval de serviços, né, que a ACE oferece hoje. Legal. Então, vamos começar na parte de startups, né? A gente tem a nossa unidade que a gente chama de ACE Startups. A ACE Startups, ela faz investimentos em empresas no estágio que a gente chama de seed, né? No estágio inicial. Então, a gente não faz mais aqueles bets de aceleração, que a gente acha que não funcionam, né? Do jeito que a gente imaginava que iam funcionar. A gente prefere escolher as empresas. Então, a gente já está com um portfólio aí de mais de uma centena de empresas investidas e algumas saídas, né? A gente já vendeu aí 16 empresas desde que a gente começou, que é um track record super interessante aqui no Brasil. Com certeza, com certeza. Então esse é um lado, né, do negócio, da startups. E aí a gente recentemente lançou, pensando nesse modelo, né, de impacto e do que a gente quer fazer aí para o Brasil, a gente acha que tirar essa aceleração acabava ficando com um vácuo, né, com um gap. Então a gente lançou, né, recentemente uma plataforma que a gente chama de Growthaholics for Startups, que a gente usa esse nome dessa, digamos, essa marca que a gente usa pública, né, que é o Growthaholics, e a gente criou uma plataforma onde a gente abriu, é como se a gente tivesse feito um open source aí de todo o nosso conhecimento de aceleração. Então a gente está dando para o mercado basicamente toda a aceleração, e não sozinhos, né? Então a gente tem todos os mentores da ACE estão lá, então as empresas podem ter mentoria com esses mentores, as empresas podem usar os benefícios dos nossos parceiros de nuvem a software SaaS, quase 1,5 milhão de benefícios, e tudo gratuitamente. A gente fica com zero equity, só para ajudar o ecossistema. A gente tem até alguns patrocinadores aí como a AWS e o BTG, e a gente tenta impactar com esse braço aí. Do lado do Cortex, né, que é a nossa unidade de consultoria de inovação, a gente também tem tecnologia. A gente tem um software que chama My Innovation, que é um software para gestores de inovação conseguirem gerenciar o portfólio deles, muito em cima do meu livro, né? Então a gente usa muitos dos princípios que estão lá para ajudar esses gestores. A gente lançou recentemente um módulo para empresas que querem gerar ideias, né, e fazer os seus colaboradores contribuírem com ideias, fazendo uma inovação aí aberta. E é um módulo gratuito, a gente colocou também, abriu aí para o mercado durante essa pandemia. E aí o core do que a gente faz, assim, a atividade é, de fato, colocar projetos no ar, colocar produtos no ar, descobrir novos canais e também ajudar as empresas a fazerem os seus times trabalharem como uma startup. Então a gente usa todo o conhecimento que a gente teve com as startups ao longo desses quase 10 anos aí de existência, e a gente usa empreendedores, inclusive, para entregar os projetos. A gente não usa consultores no sentido tradicional da palavra. Então é uma proposta diferente aí. A gente está trabalhando aí com mais de 40 empresas já de grande porte aqui no Brasil. Muito bom. Cara, deixa eu perguntar uma coisa mais específica sobre essa pivotada que vocês deram, né? Esse ajuste no trilho aí de deixar um pouco de lado a parte de aceleração e focar mais no investimento early stage, né? Vocês fizeram isso recentemente, né? Em 2018 ou 2019? Ano passado. 2019. 2019. Beleza. Então é um momento que a gente vê muitos programas de aceleração no mercado, né? Dependendo do prisma que a pessoa olhar,
ela pode achar que vocês estavam deixando dinheiro na mesa, né? Por estar deixando de fazer um programa de aceleração para novas empresas entrantes que começaram a se sentir confortáveis. Qual foi esse momento, né? Que vocês viram assim, poxa, a gente tem que migrar porque faz sentido agora, faz sentido para o futuro. E aí, só um complemento em relação a essa questão de investimento. Se todos esses investimentos que vocês fizeram são com capital próprio da própria ACE ou vocês têm LPs que fazem aporte também para vocês gerirem? Começando pelo fim, né? A gente é um híbrido. A gente tem parceiros que investem com a gente e também faz investimento com capital próprio, né? Depende muito da situação, mas normalmente a gente tenta trazer também cérebros aí, né? Smart money para a mesa, o que é muito importante aí para a equação. A decisão que a gente tomou em relação à aceleração, a gente é super orientado a dados. Então a gente começou a ver o seguinte, né? Quando eu vou acelerar, tem um estágio muito específico que o cara tem que dar para fazer sentido. Então, se ele tiver um pouco antes desse estágio, eu tô tomando um risco muito grande. Se ele tiver um pouco depois, eu tenho que convencer o cara a fazer um downgrade em relação ao deal que eu vou oferecer para ele ou o dinheiro que eu vou colocar nele. Então, o que a gente preferiu foi criar um modelo mais flexível, ou é naquele sweet spot específico, ou a gente perdia aquela janela daqueles empreendedores. Então a gente não queria ficar trazendo o empreendedor só para cumprir uma cota para fechar um bet, por exemplo. Então, a gente já tinha um deal flow muito bom, né? A gente muito acessado aí pelo mercado. Então, a gente ainda tinha já um deal flow muito bom. A gente continua tendo bastante acesso aí por parte do mercado. Então, a gente basicamente mudou um pouco o foco do nosso deal. Então, eu posso colocar um cheque que está mais próximo de uma aceleração ou eu posso colocar um cheque um pouco maior, dependendo do estágio do empreendedor, né, da startup. Entendi. Legal. Pô, e é isso. Então, o Growthaholics e o MyInnovation, né, que você também comentou, são 2 produtos, né, digitais que vocês têm. O Growthaholics totalmente aberto, né, para startups se inscreverem, né, consumirem, irem fazendo essa trilha. E o MyInnovation mais focado para a corporação, que está aberto durante esse momento de quarentena. É isso? Ou do módulo dele? A gente abriu um módulo de ideias, né? Então, se a pessoa quiser criar, eu preciso de ideias para, sei lá, para vender mais e eu quero trabalhar aí com meus colaboradores. Então, ele pode criar um desafio, abrir para os colaboradores e convidar todo mundo. Isso aí tudo gratuitamente lá na plataforma. Perfeito. Legal, acho que colocar o link também. Com certeza, nesse momento de quarentena, qualquer tipo de empresa, né? Sejam grandes corporações ou pequenas empresas, estão precisando gerar o máximo de ideias possíveis aí para entender como navegar. Então, sonhador, você que está passando por isso, né? Que imagino que seja boa parte de todos nós, né? Estamos passando por isso nas nossas respectivas empresas. Acessa lá o MyInnovation, vamos botar mais cabeças para pensar junto aí. É isso aí. Faz 2 semanas, mais ou menos, que a gente lançou. A gente está com mais de 200 empresas usando simultaneamente já a plataforma, gerando desafios e gerando inovação, né? Isso que a gente fica mais feliz. Muito bom, muito bom. Animal. Pedrão, eu tive o prazer de entrevistar o Fred do BTG, né? A gente fez o episódio 22 com o Fred Pompeu. Legal. Foi um papo muito bacana. Pulei lá no WeWork que eles estavam, né? Com um espaço lá no WeWork da Boost Lab. E fiquei muito feliz, né? Até brinco com ele no episódio que nem parece banco, né? Que eu não tinha muita vontade de trampar num banco, né? Que eu sempre penso em botar gravata e aquele estilo que não me agrada muito de banco, né? E depois eu falei, pô, BTG aqui, tô até com vontade de trampar em banco. Acho que eu nunca falaria isso na vida e deixei registrado lá num podcast. E aí, cara, eu fiquei muito bacana com aquele programa da Boost, porque eu sei que tem mão da ACE lá, né? Eles têm no Estímulo Scale Ups, né? Foi todo estruturado pela ACE. E diante desse exemplo do que a gente conferiu naquele episódio, que eu até convido os sonhadores a ouvirem, que foi muito massa, um abração pro Fred e pro Pedro Company, né? O Company que a gente gravou lá. Cara, diante desse exemplo, qual que é a sua visão sobre a inovação corporativa no Brasil atualmente? O que você acha que a gente está vivendo ou estava vivendo até acontecer essa virada de ponta cabeça? Como é que você encara isso no Brasil? A gente via inovação em diferentes níveis, né? Eu acho que boa parte dos setores ainda não tinha sido impactado frontalmente pela necessidade de inovar. Então, o que a gente via é que algumas empresas estavam na dianteira, estavam fazendo os movimentos, né? A equipe do Fred é um exemplo disso, né? O Fred, poxa, quase 3 anos atrás, né? Ele começou a trabalhar nisso. Ele é um intraempreendedor, né? Como a gente costuma falar, né? Um empreendedor dentro de uma corporação. Hoje ele é um dos maiores especialistas aí do assunto no Brasil e foi mérito dele, né? Do estudo e hoje dentro do banco é uma iniciativa extremamente relevante. Eu acredito que agora, né? Com a situação que a gente está vivendo, o nível da água baixou e a gente começou a ver quem falava e quem praticava.
né? É. Então tá ficando bastante claro, assim, né? E o pessoal ainda entende a inovação como colocar alguma coisa muito diferente no ar. E a gente entende inovação como uma coisa muito ligada à receita da empresa, como que eu gero receitas futuras, como que eu estruturo o meu negócio para ele se tornar mais maleável e conseguir levar uma porrada como a que está acontecendo hoje e reagir. Então o que a gente está vendo hoje é muitas equipes que ainda estavam acostumadas, por exemplo, com a estrutura de comando e controle, que ainda não estavam trabalhando de um jeito diferente, né? Quer dizer, conseguindo usar, e aí a gente pode falar desde métodos ágeis até usando Lean, usando, enfim, tudo aquilo que a gente já conhece desse universo de empreendedorismo, que aos poucos estava sendo adotado nas empresas, mas boa parte dos times não estavam assim. E aí, de repente, essas pessoas foram para casa, não tem mais o chefe lá passando na mesa para ver o que elas estão fazendo, estão com medo de ser demitidas e tal. E como que você vai inovar numa situação como essa? Como que você, como líder, vai conseguir falar, pessoal, agora a gente precisa reagir, ó, precisamos dar uma volta para cá e fazer... Não, o pessoal não vai agir, não vai atuar, tá esperando uma ordem de cima, tá esperando, e o pessoal de cima tá meio que chocado, né, tá em estado de choque no momento. Então o que a gente tá vendo é que na hora da crise, né, o Gary Hamel, aquele consultor, que é um dos caras que eu mais gosto, ele fala que numa pequena crise o poder migra pro centro. Numa grande crise, o poder vai para a borda. Então, muito legal. O que a gente está vendo agora é a hora do poder ir para a ponta, de quem está falando com o cliente, de quem está ouvindo. E as empresas que dão a oportunidade dessas pessoas que estão lá na linha de frente inovar, conseguem gerar resultados. Agora, se eu te perguntar, parece uma coisa meio trivial para o empreendedor médio, né? Mas... se eu falar assim, a gente tem 3 meses para testar, prototipar, colocar um produto para rodar, gerar os primeiros aprendizados e fazer os ajustes necessários para a gente botar grana em cima de um produto. Que empresa você acha consegue fazer isso em 3 meses hoje? É uma pequena minoria das empresas que consegue fazer isso. As empresas que já conseguiam fazer. Então tem uma capacidade aí, uma competência que as empresas vão ter que adquirir nesse cenário. E eu acho que isso vai fortalecer muito as empresas que já estão fazendo isso e vai mostrar a necessidade de inovar de fato para as empresas que não conseguiram fazer isso lá atrás. Ainda dá, óbvio que dá para correr atrás, ainda tem bastante coisa que dá para fazer, mas é importante ter isso na cabeça, né? É pensar mais como uma startup, né? A gente vê nas startups no nosso portfólio, 2 semanas da crise, os caras já estavam redesenhando produto, criando oferta nova, ligando para tudo que era cliente. Então essa capacidade de reação é o que eu acho que as empresas muitas vezes não têm, né? Sim, com certeza. Ô, Pedro, você tocou num assunto aqui que eu vou até rechear a pauta. Leozinho, você me dá essa licença porque por favor, eu não vou deixar escapar. Cara, quando você tocou no assunto intraempreendedor, que é uma bandeira que eu carrego na Sul América, eu sou muito grato por ter nascido com a alma empreendedora, e quando a gente está num CNPJ, né, de outro, quer empreender no CNPJ de outro, ser intraempreendedor, que é uma coisa que eu sou apaixonado. A gente cria até manifestos lá na Sul América do sangue laranja, da gente carregar uma empresa e ser sócio do cara sem nem mesmo ele saber, né, que eu acordo todos os dias como se eu estivesse trabalhando para mim. E uma vez você fez um post muito legal sobre o intraempreendedor, que na época eram os caras que mijavam fora do pinico, né, que os chefes tinham medo para dizer assim, pô, você não tá trampando para você aí no meio do meu expediente, né? Você não tá fazendo nada aí pra você. E hoje esses caras, na verdade, que nunca fizeram isso, né? Um bom empreendedor não fazia isso em tempo que tava em regime CLT, são os caras que são os rockstars da vez agora, né? Acho que muita gente tá protagonista na transformação digital. Mas como é que você enxerga? Eu lembro muito de um post seu colocando isso. Cara, aqueles caras que eram talvez os patinhos feios da época, hoje são os rockstars que estão na linha de frente das companhias. Como é que você enxerga esse perfil intraempreendedor para o cara que estiver ouvindo agora entender que mesmo ele estando em outra empresa, né, num CNPJ que não é dele, mas ele depositando o mesmo amor como ele depositaria no CNPJ, no CPF dele? Isso é uma coisa muito interessante, porque existe uma bobagem, assim, uma construção mental que eu acho que não bate com a realidade, de que o intraempreendedor é um empreendedor de segunda classe, que ele é pior. Isso é uma bobagem, são só 2 jogos diferentes, né? Com certeza. E com regras diferentes, inclusive. Mas a essência, o core da coisa é você criar coisas novas, colocar coisa para rodar, testar, aprender. Se você consegue fazer isso dentro da empresa, eu te digo que qualquer coisa que a gente olha aqui no celular que está gravando o que a gente está falando, a cadeira, tudo isso foi criado por um intraempreendedor, né? Ou empreendedor.
Então, quem coloca o mundo para rodar é o empreendedor, seja dentro ou fora. Então, eu acho que a maior parte das empresas, elas conseguiam surfar numa onda de inovação, que nem lá atrás, né? Eu inventava, sei lá, uma tecnologia X e eu conseguia 20 anos ganhar dinheiro com essa tecnologia. Eu era um sambinha de uma nota só. Eu botava aquilo pra rodar e eu ficava pim, a mesma, até acabar. Quando acabava, eu não sabia o que ia acontecer, eu era comprado, ou morria, eu criava uma coisa nova. O problema é que esses ciclos encurtaram. Então não tem mais tecnologia que tu vai surfar 20 anos. Não existe, não tem. Se você coloca alguma coisa e o cliente gosta, vai ter outro cara que vai chegar e vai dar porrada em você rapidamente. Então, dentro de uma corporação que tem essa ainda coisa do ciclo longo e tal, às vezes o cara faz uma coisa certa e colhe por muitos anos, mesmo fazendo muita coisa errada durante muitos anos, pelo fato dele ter feito aquela coisa certa na hora certa, do jeito certo, ele colhe, não dá mais para fazer isso hoje. Se eu sou uma seguradora, por exemplo, tudo bem, o meu produto de seguro mudou pouco, mas está começando a gente a criar outros produtos de seguro, com outras formas. O regulador está começando a olhar para isso e afrouxando um pouco a corda, como aconteceu no regulador aí do mercado financeiro, que proporcionou o surgimento das fintechs, aí, o crescimento das fintechs. Então, não tem setor que vai sair impune disso. E aí, não se trata só de criar um produto novo, se trata de testar novo canal, de testar reconfigurações do produto, reempacotar o produto, testar novos públicos, novos jeitos de fazer. Você pega lá um mercado de cartão de crédito, maquininha de cartão de crédito lá, né, dos adquirentes. Pô, quem que é se você olhasse lá a Rede e a Cielo lá atrás e viesse um maluco e falar, não, eu vou criar uma empresa que vai concorrer com essas duas. Você acha que ia surgir uma GetNet e uma Stone e um PagSeguro que hoje mudaram todo o mercado, quer dizer, mudaram toda a regra do mercado? Então, o intraempreendedor é o cara que segura o tranco, que fala assim, não, tá acontecendo isso aqui, mas a gente vai criar um negócio novo. A gente vai fazer que nem a Caixa, vai criar o Use, que é um seguro novo. Cada vez mais esse cara, essa pessoa, né, fala esse cara, mas essa mulher, esse homem, essa menina, tá cada vez mais em falta no mercado, porque a gente não foi ensinado a quebrar regra, a gente foi ensinado a cumprir regra, né? Quando a gente vai na escola tira 10 no boletim é porque eu acertei tudo na prova. Só que a prova, quem estabeleceu foi meu professor. Só que a gente tá vendo um mundo que não tem prova, e que eu preciso quebrar a regra. E a gente não foi educado para quebrar regra, né? A gente precisa pensar diferente. Então, quando a gente tem pessoas que pensam assim, se eu sou uma corporação, eu também tenho que tratar essas pessoas de outro jeito. Porque o que acontece na maior parte das vezes, esses caras, esses intraempreendedores são massacrados pela burocracia, pelo cara que diz, não, mas isso aí não é assim, eu trabalho há 20 anos nesse setor, vou te explicar como é que é, senta aqui, que eu vou te dar uma aulinha de como funciona esse setor. Esses caras aqui, eles matam a inovação, né? Essas pessoas matam a inovação. Então é muito difícil em algumas empresas ser um intraempreendedor, já em outras, e graças a Deus a gente está vendo isso agora acontecer, estão permitindo que esses malucos aí surjam e criem coisas novas e estão colhendo resultado por isso. Então acho que a boa notícia é que o mercado está comprando mais esse tipo de postura, esse tipo de visão, e é uma carreira nova, uma carreira, né? Antes tinha uma carreira X, agora tem essa carreira que não existia antes. Pode crer. Cara, assim, a gente falou no começo da expectativa, pronto, você já assinou no episódio tudo que eu queria dos papos, inclusive desse seu post do intraempreendedorismo. Cara, sensacional. Obrigado por ter colaborado com isso. A ACE mal começou. A gente vai ser o one-stop shop de inovação na América Latina, com certeza. Esse bloco é um oferecimento da Bluesfields, que é do Paulo Maitá lá. Eles estão acelerando a galera em early stage. Ele tem um batch bem bacana rolando e tem uma escola de CEOs também. A Bluesfield apoia o EmpreendaCast. Um abraço para você, Paulo. Acesse as redes sociais da Blue e acho que tá rolando logo menos mais uma rodadinha da Blues que pode te ajudar aí na sua jornada, tá? Pô, Pedro, é o seguinte, você contou muita coisa aí, né, desde a tua época de estagiário, e com certeza, né, como você comentou também no comecinho, você errou muito. É da natureza do empreendedor e de quem tá tentando criar algo,
passar por esses momentos de erro. Queria que você compartilhasse alguns desses erros com a gente, mas eu sempre dou uma aqui no rodapé, que a galera quando vem aqui contar os erros, conta os erros bonitos, né, que viram grandes negócios, que viraram, né, uma nova empresa. Eu quero aquele erro, cara, que pô, você acorda todos os dias e fala, meu Deus do céu, como é que eu fiz aquilo? Aquele erro que incomoda, que com certeza todo mundo tem. Nossa, eu tenho vários desses, vários. Eu acho que se você não olha pra trás e vê esses erros e fala, nossa, que vergonha que eu tive de fazer isso, é porque você não evoluiu, né? Se você acha que você não teve isso, é porque você não tá crescendo. Esse é o maior indicador, né? Bom, acho que a gente pode categorizar aí em contrair dívida pra pagar a folha de pagamento e começar a me afundar uma em cima da outra, né? E aí depois tem um super esforço para pagar tudo. Então, hoje a filosofia é contrair dívida para investir em alguma coisa. Então, esse é um erro bem clássico. Já tive erro de trazer pessoas para ser meu sócio que eu não tinha trabalhado nunca e não conhecia antes, e aí a pessoa era louco, completamente louco. já aconteceu. A palavra louco, ela serve como ponto final, né? Exato. E a pessoa é completamente louca. Aí deixa eu te contar outro erro, né? E aí eu fiquei sabendo disso depois, né? Então esse foi erro que eu já tomei. No Zupa teve um muito interessante, né? Que a gente fez a validação do produto, na época a gente não chamava de validação, né? Mas a gente conversou com os restaurantes antes de criar o produto, né? A gente conversou com vários restaurantes, a gente desenhou todo o produto baseado nessa conversa. Só que a gente fez uma pergunta, aquela pergunta clássica, o que você gostaria, né? E não tentar entender o que o cara, como é que é a vida do cara e como é que o cara trabalha. E entre as coisas que o cara gostaria, era que o produto funcionasse mesmo sem conexão à internet. E esse pequeno detalhe fez com que a gente criasse um client todo pesadão para instalar na máquina, lá no PDV, lá no cara, que não rodava direito, dava pau, dependendo da versão do Windows que o cara rodava, dava pau. A gente tinha que pensar em vender o hardware junto. Foi um horror. E a gente gastou meses de desenvolvimento. E aí entrou um concorrente no mercado e o cara tinha uma página Mequetrefe Web. E funcionava super bem, e o restaurante usava, e o cara provavelmente levou uma semana para desenvolver aquela página, e funcionava muito melhor que o nosso sistema. Então a gente teve que jogar fora meses de trabalho para colocar um outro sistema web ali, uma página web para o cara rodar. Então esse foi um erro de meses de atraso aí que a gente teve no desenvolvimento de produto. E acho que fica só o reforço aí, né, pro sonhador que tá ouvindo a gente, que quer fazer pesquisa pro negócio dele. Cuidado com pesquisa. Porque assim, tem a tentação de induzir o cara a falar o que a gente quer ouvir. Exato. E não falar o que a gente precisa ouvir. Exato. Eu sempre falo assim, em vez de querer o tapinha nas costas, finge que você é o Sherlock Holmes e tá investigando um crime. Então, você tá olhando, tentando ver a cena, o que o cara diz, o que o cara não diz, onde que estão as pistas, ali onde é uma boa validação, né? Acho que essas são coisas que a gente só aprende fazendo, né? Muitas vezes. Espero que quem tá ouvindo aí aprenda com os meus erros, né? Não necessariamente precisa errar. Pode crer. Perfeito. Mas são vários, tá? A gente pode fazer episódio só de erros, se vocês quiserem. Acho que vale a pena a gente criar um bloco desse. Cara, só que eu sei o seguinte, a Ace tá na podosfera também. E a gente paga um pau também pra conteúdo bom. Eu queria saber como é que foi pra vocês entrar na podosfera, o que você acha dessa mídia que a gente tá fazendo? Dá sua contribuição aqui pra gente guardar também no nosso hall de mensagens boas pra podosfera de quem acredita nessa mídia que é mega apaixonante. Cara, eu ouço podcast há... acho que 10 anos eu já ouço podcast. Há uns 10 anos eu ouço. Eu sou apaixonado. Eu ouço aqueles de formato longo, né? Aqueles podcasts lá de 2 horas. Eu ouço os mais curtos. Tem o Raiz. Podcast Raiz. Ouço aqueles de história. Sabe aquele Hardcore History de história? Tem uns malucos assim que eu ouço e tal. Eu adoro. Eu acho que é um dos meios mais legais pra gente mergulhar, assim, realmente num tema, conhecer pessoas. Depois os caras conhecem vocês, né? Assim, os caras encontram vocês num evento, o cara se sente seu amigo, né? Porque ele realmente mergulhou. Sim. Eu acho que de conteúdo profundo mesmo, eu acho que podcast é mais profundo do que o vídeo.
Agora, durante a pandemia, o consumo de vídeo aumentou e o de podcast deu uma estabilizada até reduzida, assim, na média, porque o pessoal não tem mais o trânsito, né, que usava muito, ou academia e tudo mais para ouvir, né, o podcast. A gente vê bem o caso de uso ali do podcast. Mas eu acho que é uma mídia que você consegue enfiar um monte de informação relevante na cabeça. Menos se for o Hardcore History, né? Porque lá é tempo pra caramba. Cara, é impressionante aquele cara ali. Depois eu vi como o cara grava, o cara fica com uns 20 livros na mesa, assim, todos com post-its e tudo mais em cima da mesa, e ele fica improvisando, assim, parece que o cara escreveu aquilo, mas ele abre um livro e lê, e daí bota de lado, é impressionante aquele cara. E pra quem não sabe do que a gente tá falando, é do Dan Carlin's Hardcore History, né, que são episódios, cara, que passam de 4 horas. Tem episódio aí de quase 6 horas de duração. É bastante. Ou você pega um trânsito muito grande. Cada episódio é um audiobook. Impressionante a qualidade, né? E hardcore, né? Então você gosta, assim, de guerras e coisas assim, um cara dá uma aula. E aí foi isso que nos inspirou a criar o nosso. E daí, quando a gente foi criar o Growthaholics, né? Que, graças a Deus, tá indo super bem, assim, já tá com uma audiência, mesmo sendo um podcast jovem aí, a gente ainda tá aprendendo. Sou ouvinte regular. Pô, a gente ainda tá aprendendo, tá tentando descobrir como fazer e tal, mas o que a gente procurou fazer foi fugir um pouco do tradicional e dar um pouco de voz pro time da Ace também, né? Não só para mim ou para outra pessoa, mas trazer sempre convidados de dentro e de fora. Agora a gente tá tentando equilibrar qual a melhor combinação de convidados de fora e de dentro. E é um prazer, né? É muito divertido. Vocês sabem muito bem, né? Como é legal gravar, aprender, fazer esses bate-papos, estudar pro episódio. Eu curto muito. Se eu pudesse fazer só isso da vida, eu ia curtir, eu ia me divertir muito. Com certeza. Tá aí na minha meta, viu, Pedro? Viver de podcast acho que é a maior coisa que eu quero na minha vida, porque dá pra morar no país que eu quiser, na cidade que eu quiser, e ainda conhecer um monte de gente massa, cara. Acho que isso é o mais bacana de se comunicar, né? Entregar conteúdo pras pessoas. É um lance que alimenta muito o propósito de quem gosta de fazer uma diferença no mundo, né? Show de bola. Cara, você falou de uma turma aí, de uma galera envolvida. Quantas pessoas estão envolvidas aí na Ace? De quantas pessoas a gente tá falando? Se você tá contratando? Como é que tá estruturado aí o braço da Ace? Bom, a gente tá hoje com mais ou menos 60 pessoas no time. É um time já... Assim, quando a gente vai fazer a nossa reunião do staff, já enche o auditório do prédio. E legal. A gente cresceu bastante, né? De lá pra cá. Agora, por causa da crise, a gente tá segurando um pouco as contratações. A gente tá também, enfim, segurando, né? E mantendo a cultura aí do time, que é o mais importante. Realmente o pessoal é muito legal. Eu acho que o time que a gente conseguiu montar, assim, é um misto de empreendedores, pessoas que tiveram trajetórias diferentes de vida, gente jovem, gente um pouco mais velha. É super legal, super diverso o nosso time e um prazer trabalhar com eles, né? Muito legal ir todo dia trabalhar, ouvir coisas legais e conviver com essa galera aí, que me energiza, sempre me ensina e me surpreende. E a gente com certeza vai voltar aí a contratar nos próximos 2 ou 3 meses. A gente já tá com demanda reprimida aí. Sempre a gente quer talento de primeira linha, né? Então todo mundo... Só que o que é talento de primeira linha pra gente não é necessariamente um talento de primeira linha pra maior parte do mercado. A gente pega algumas pessoas que são bem diferentes, né, da média, o que é bem interessante. Sim. Da hora. Muito bom. Cara, até deixando pra você aqui o nosso patrocinador, a Pulses, que ela ajuda na experiência do seu colaborador, né, na medição, como tá o seu time. A Pulses lançou agora um termômetro de Covid para saber como é que a turma tá se sentindo em meio à Covid. E a Pulses lá do César é uma empresa muito legal, uma startup que entrega uma interface fantástica e a experiência do colaborador. Você viu que a gente tá cheio de merchan, né? Estamos meio Milton Neves, assim. Tá no meu projeto do Viver de Podcast, né? É isso aí. Eu tava vendo o Tim Ferriss lá, ele ganha, acho que é $500 mil por episódio, ele consegue de patrocínio. Ô, louco! É um negócio... Claramente não é o nosso caso, mas quem sabe um dia a gente chega lá. Calma, porque eu acho que é uma mídia jovem, né, cara? Eu acho que é uma mídia que as empresas ainda não entenderam o impacto que é. O pessoal tenta massificar, mas o impacto que é o cara ficar 1 hora
consumindo um conteúdo dentro do cérebro, assim, direto para dentro do cérebro dele. Tem um impacto na abertura que o cara vai ter para comprar coisas, para pensar sobre aqueles temas, que eu acho que patrocinar um podcast tem um impacto muito maior do que várias outras mídias. Os caras vão começar a ver, isso aí. Sim, tá começando já forte. Não é mais o ano do podcast, não. É o ano da consagração do podcast. Vamos lá. A gente, né, encerra o programa com as atitudes empreendedoras. Né? Você que disse que escuta a gente, com certeza já conhece. A gente pede aí para o nosso entrevistado deixar uma indicação de livro, né, de outros podcasts, de eventos, né, de sites, qualquer tipo de referência que você acha que vale a pena compartilhar. E deixar uma mensagem final aí para os nossos sonhadores também. Legal. Falando de outros podcasts, eu mencionei o do Tim Ferriss, que eu ouço bastante. Tem podcasts, assim, bem de negócio que eu ouço, da Andreessen Horowitz, né, da A16Z lá. Eu ouço bastante o da Harvard, eu ouço bastante podcasts de marketing, vários nichados, assim, de marketing que eu gosto também. De livros, cara, livro tem muito livro, né, tem muito, eu adoro ler, tô sempre lendo. É difícil eu recomendar, eu posso recomendar os 2 últimos que eu li, que eu acho que são bem legais. Um se chama Creative Selection, que é o livro sobre o processo de como um produto é criado dentro da Apple. Então eu acho muito interessante, assim, porque quando a gente vê o Steve Jobs lá no palco fazendo uma demo, na verdade, quando você faz um rebobina, é um monte de demo, uma em cima da outra, até chegar nessa demo. Sim. Então, desde a demo da funcionalidade do tecladinho, até a demo de como vai funcionar o swipe, até a demo, é uma demo atrás da outra, e aí os caras na Apple são orientados à demo. Então, em vez de codar uma linha de código, eles vão fazer primeiro uma demo fake, assim, e testam essa demo no contexto deles e depois eles desenvolvem. Então é um negócio muito interessante. Então esse é uma dica, que é um desenvolvedor aí da Apple que escreveu. E o outro livro se chama The Innovation Stack, que é um livro que o autor é o cara do Stripe, que é o sócio do Jack Dorsey. O The Innovation Stack é do Jim McKelvey. Exatamente. E ele é o co-founder do Square. Isso. E é muito interessante como eles criaram produto e tal, e ele fala desse stack de inovação, assim, que as empresas têm, né, que não é uma inovação mais hoje em dia que consegue proteger uma empresa, tu tem que empilhar várias inovações, desde inovação de distribuição, produto e tal, para conseguir criar uma posição defensável no mercado. Então acho que vale como dica aí também para os empreendedores que quiserem ouvir isso, saber mais sobre. Animal. Deixa uma mensagem pra galera aí que tá pensando em se jogar nesse mundo empreendedor, que tá tentando virar a chave. De repente, nesse meio dessa quarentena, essa quarentena foi feita pra eles. Legal. Se jogarem no mundão aí. A dica é assim, eu acho que existem alguns empreendedores que nascem empreendedores, só que eles são raros. Não, a maior parte dos empreendedores se descobre empreendedor, né? Eles não nascem empreendedores. E você tem tempo para se descobrir um empreendedor, não tem uma idade certa para isso. Eu acho que o mais importante é você ter uma capacidade de absorver o risco, né? Entender risco e risco calculado, né? Se jogar feito maluco, né? Nas coisas, mas é um risco calculado, isso é muito importante. E ao mesmo tempo se capacitar para fazer toda a gestão do seu negócio. Então você precisa saber de marketing, precisa saber de vendas, precisa saber de finanças, precisa saber de operação, precisa saber de tecnologia. Então quanto mais você estuda, quanto mais você se mete no negócio, e até pegando o gancho aí do livro do cara do Square, olha essa história, só para dar uma história rápida aqui. Quando o cara foi fazer o leitor de cartãozinho do Square, ele tinha 2 buraquinhos do iPhone para colocar. Aquele que você coloca o carregador e o jackzinho do microfone. Do fone. O buraquinho para você colocar o carregador, você precisava ter um monte de documentação e aprovação da Apple. Era quase impossível no tempo que eles queriam. Já no outro buraquinho não tinha essa burocracia. Então o cara mudou de buraquinho do iPhone só por causa disso. E aí ele criou um negócio que simula uma onda, como se fosse uma onda sonora, para transmitir a informação do swipe do cartão do cara. Fantástico. E aí, esse cara aí, ele é um artesão, esse cara, que é o cofundador, e o cara faz coisa de vidro, aquelas coisas de vidro, sabe, que a gente vê em Veneza, lá, o cara sopra e cria vidro, e o cara fez no laboratório dele lá, ele criou o hardware e testou e funcionou. Tô dizendo isso porque você não pode se jogar só
com a vontade, você precisa se capacitar também, estudar as coisas e a fundo nos assuntos também. Então, não dá para ficar na superfície das coisas. Os melhores empreendedores vão fundo naquilo que eles decidem fazer. Eu acho que o conselho que eu dou é, se você quer alguma coisa, quer empreender em alguma coisa, estuda a fundo aquela coisa, começa a validar enquanto você ainda está empregado. Não precisa se jogar sem ter um paraquedas, né? Acho que ter uma facilidade de lidar com risco não quer dizer que você deva ser irracional. São duas coisas diferentes. Então, acho que esse é o conselho aí que eu dou pra galera. Muito bem. Você, sonhador, que ficou com a gente até aqui, eu faço um convite para você entrar no nosso grupo no Telegram. Se você quer apoiar o EmpreendaCast lá no PicPay, no Padrim ou no Patreon, você consegue ajudar a gente aqui no EmpreendaCast. Toda a grana é revertida para equipamentos, viagens e gravações. Agradecer demais os nossos padrinhos lá que a gente tem que apoia o EmpreendaCast. Também agora avisar vocês que tem uma novidade. Para quem apoia o EmpreendaCast, a gente tem um grupo no WhatsApp que a gente te ajuda a acelerar aí a sua ideia e aí coloca alguns mentores também no grupo para te dar uma ajuda pontual e você participa das novidades do EmpreendaCast, tudo em primeira mão, antes da galera lá no Telegram. Então, se você é um apoiador, um padrinho do EmpreendaCast, eu te convido a entrar lá no nosso site e ver os detalhes de como que você pode apoiar esse projeto. Pedro, agradecer imensamente pelo seu tempo. A gente sabe que o tempo é, acho que o bem mais precioso que a gente tem, ainda mais agora, a gente viu quanto o tempo é importante, né? Agradecer todo o carinho, você é um cara fantástico, já era seu admirador. Eu acho que todo cara que tem uma atitude bacana, tem uma mensagem legal e tem uma índole, e a sua índole, ela transparece. A gente acabou de descobrir aqui, cara bacana que você é pessoalmente também. Obrigado mesmo, viu? Foi um super prazer. Também já era fã antes de conhecê-los, né? Então, continua aí e aumentou a minha admiração por vocês. Contem comigo pro que precisar e vamos ajudar os caras a viver de podcast aí, que eu acho que precisamos disso. Precisamos que vocês vivam de podcast para o bem aí da nação empreendedora. Pode crer, brigadão. Leozinho, mais um episódio sensacional. Obrigado, cara, por estar comigo nessa empreitada. Com certeza a gente ainda vai se divertir muito gravando aqui. E hoje uma mentoria, né, cara? Puta que pariu. Demais. Muito bem. Você, sonhador, espero que você tenha gostado desse episódio, assim como eu gostei. Não deixe de enviar seus comentários, feedbacks pelas nossas redes, site, fanpage, Facebook, Instagram, Twitter, tudo @EmpreendaCast, o nosso site empreendacast.com.br. Me adiciona lá no LinkedIn, é só procurar pro Gustavo Passi, tá como agitador de inovação lá ainda. E para você ouvinte que estiver curtindo esse episódio no Spotify, não esqueça de clicar lá no botão seguir, que logo menos o Spotify vai começar a te avisar dos novos episódios. E se você tiver pelo seu iPhone aí bacanudo, entra no iTunes, deixa as suas 5 estrelinhas e comenta lá pra gente ler nos próximos episódios. A gente fica por aqui, tudo isso vai passar. Uma boa quarentena, proteja suas famílias, até mais. Tchau! Crash Produtora.